bacete, sete na visara. Há um bacete, sete na visara. Há um bacete, sete na visara. Olá, gente. Aqui está teu Andilo falando. Benção de todos os seguidores, amigos, tá? Antes de começar, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse lá no meu canal, lá no YouTube, tá aí o Andilo, e ativasse lá o sininho para receber as notificações das publicações que eu faço, né? E o vídeo de hoje que eu gostaria de fazer para vocês, que eu estou fazendo para vocês, é sobre a cultura do caboclo, caboclo no candomblé, que é muito bacana, um assunto bem interessante. Eu fiz uma live no Facebook, né, no domingo, foi dia 3 de maio, né? Mas ficou horrorosa. Eu fiquei devendo, porque eu não sei o que houve, teve uma ingresia, eu não consegui virar o telefone, o sinal estava muito ruim, estava travando, eu acabei cancelando a live e prefiro fazer um vídeo, que o vídeo a gente dá uma editada, dá uma melhorada, eu acho que fica muito melhor, não é isso? Então, vamos lá ao tema de hoje, que é a cultura do caboclo no candomblé brasileiro. Eu falo no candomblé brasileiro, né? Porque além do caboclo ser uma divindade de ancestralidade banto, né? Porque o caboclo de couro é ancestralidade banto. Ele está inserido em todas as nações, Nagô, Jexá, Queto, Jeje, o Angola principalmente, né? Então a gente tem que falar o caboclo do candomblé. Bom, antes de começar a falar sobre as coisas, eu queria falar sobre uma coisa que é muito mais importante. Nós que somos do candomblé, somos dessa religião fantástica, nós pertencemos a uma religião fantástica de manipulação da natureza, das energias, né? Dos elementos que a natureza nos proporciona, e a gente faz parte de uma religião fantástica. É que tem gente que não sabe o poder que nós temos na mão. O poder de manipular essas coisas e nos retornar para o bem, né? Nós temos dois tipos de ancestralidade. O candomblé ele trabalha com dois tipos. Tudo que envolve a religião do candomblé, ela remete à ancestralidade. E nós temos dois tipos de ancestralidade. É a ancestralidade carnal, que são seu pai, seus pais, seus avós, seus bisavós, que participam da nossa vida, nos dando exemplo, e aqueles que nós somos o segmento dele, né? E nossos filhos darão seguimento a gente, nossos netos, e por aí vai. Então, essa ancestralidade carnal, e nós temos a nossa ancestralidade espiritual, que são nossos santos, nossos orixás, voduns, inquice, e também as divindades. O caboclo é uma dessas divindades, né? Existem outras várias, como o povo de rua e tal, mas a ancestralidade que nós trabalhamos, que fez parte daqui do nosso mundo, que viveu, é o caboclo, né? Então vamos lá. Essa minha pesquisa sobre caboclo, né, se deu primeiro por uma curiosidade muito grande que eu tinha, assim, ignorância minha também, de chegar num candomblé de caboclo, numa festa, num toré, ou num simples toque de caboclo, numa casa que não era proveniente de Angola, e me incomodava, na minha ignorância, na minha burrice, e incomodava a pessoa cantar um xirê de Angola para começar a louvar seu caboclo. Eu falava, pô, canta a sua bandeira e depois você canta para caboclo, louva o caboclo aí. Eu estava totalmente enganado. De acordo com a minha pesquisa, eles realmente, quem não tocar, quem não for oriundo do Angola, que não fizer um xirê louvando os jinquices da nossa terra, não pode louvar caboclo, porque caboclo é de ancestralidade banto. E vocês vão ver o porquê a partir de agora, ok? Vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar do caboclo, quer dizer, isso é um tema também proveniente do caboclo, quero primeiro dizer que existem dois tipos de caboclo. São os caboclos chamados caboclo de penas, né, que são os caboclos da mata, e os caboclos de couro, ou caboclo boiadeiro, tocador de gado, e vocês vão saber o porquê eles são chamados assim, né? Nós temos, antes de falar do caboclo, né, nós temos que falar primeiro da Jurema Preta. Essa árvore sagrada que vocês estão vendo aí,
é uma árvore sagrada do Catimbó, que deram origem ao culto dos encantados, caboclo de couro ou boiadeiro, né? De acordo com os pesquisadores, dentre eles Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Manuel Quirino, Prandi Roger Bastide, entre outros, se tem notícia que a origem do culto à Jurema Sagrada principia dos anos de 1532, 1536, mais ou menos nessa época, não tem uma data precisa, né? E que é originária dos povos indígenas nordestinos, da Caatinga, que significa, Caatinga quer dizer mata branca, por causa da cor da vegetação, né? É uma vegetação seca e é por isso que é chamada de Caatinga, é no sertão da Bahia, né? O culto da Jurema Sagrada, ou Catimbó, chamado Catimbó, é feito em torno da árvore do mesmo nome, que é a árvore da Jurema Sagrada. Essas árvores são plantadas, vejam bem, são plantadas ou assentadas pelo seu mestre, pelo mestre juremeiro, que transforma essas árvores nas cidades da Jurema, né? Essa plantação é feita pelo mestre juremeiro, né? E ela é dedicada ao seu mestre espiritual, né? O seu mestre invisível, onde ele usa rezas, fumos, velas, mas tem uma coisa importante, essa árvore só vira Jurema Sagrada após o falecimento do mestre juremeiro que plantou e encantou essa árvore. Interessante, né? Então, e essa árvore da Jurema, ela só passa a ser sagrada após o falecimento do seu mestre juremeiro, porque acredita que o espírito dele encarna na árvore, aí sim ela passa a ser uma cidade sagrada da Jurema. Existem 7 cidades da Jurema, né? Existem 7 cidades da Jurema. São elas, Cidade da Jurema, Vajucá ou Aiucá, a cidade da Junçá, cidade de Angico, Aroeira, Manacá e Cutucá. Essas são as 7 cidades sagradas da Jurema, né? O culto sagrado da Jurema, também chamado adjunto da Jurema, era proibido, e quem o praticasse na época, em 1500 e pouco, 1530 e tal, era preso, torturado, às vezes até a morte. Olha que interessante. Inclusive, existe registro de um índio que foi preso, né, torturado e morto por praticar santidade. Eu vou falar sobre a santidade, né, um culto que veremos agora aí. Santidade foi um culto que nasceu no Brasil ainda em 1530, logo após o descobrimento do Brasil, em que os índios que eram catequizados pelos padres portugueses, juntavam os santos católicos com a mitologia indígena. E daí temos essa miscigenação que pode se referir até também a Umbanda. Mas a Umbanda nós vamos falar também sobre isso aí, né? Aí temos uma coisa legal, tem uma nota aí dos padres, que os padres portugueses achavam que os índios não tinham religião, né? Não acreditavam em um Deus, tampouco no diabo, e que eram fáceis de serem moldados ao cristianismo. Eles queriam, era fácil pegar um índio pelos padres portugueses e catequizar ele, transformar ele num católico convicto, né? Diferente dos padres espanhóis, que teve muito também aqui, que tinham uma ligação mais forte com o clero, eles eram mais ligados à igreja, aos bispos, aos seus superiores, e que eram extremamente intolerantes a todo e qualquer culto pagão. O pau quebrava. Os padres espanhóis, os catequistas, não admitiam, e se pegasse qualquer um praticando uma religião que não fosse a católica, pau quebrava, entendeu? Não tinha jeito. Vamos lá. Nós temos uma bebida na Jurema que se chama Jurema, que a Jurema pode ser a bebida, a cabocla e a cidade, né? Essa Jurema é uma bebida alucinógena que era preparada pelos índios para... tipo assim, tem um Santo Daime, uma bebida que chama Santo Daime também, que é alucinógena, eu acho que é na Bolívia, não me recordo bem, eu não tenho propriedade de falar disso, mas que se tomava essa bebida para você ficar meio
em transe, conseguir fazer as curas e ficar mais próximo do seu ancestral. E a Jurema também é do mesmo conceito de sair. Na época, a bebida raspava-se, pegava-se a raiz da Jurema, raspava-se a raiz para tirar a terra, limpava, né? Em seguida, colocada sobre uma pedra e macerada. Ela era socada, né? Aí, quando estava bem macerada assim, você colocava-se dentro de uma vasilha com água e se espremia com a mão, né? Até a água se transformar numa infusão bem vermelha, né? E espumosa, até ficar no ponto de ser bebida. E essa bebida alucinógena ingerida pelos mestres juremeiros, para que eles entrassem em transe, se aproximassem, vamos dizer assim, da sua espiritualidade, ficassem mais altiva a sua espiritualidade e faziam suas sessões de curas e rezas. Isso é bem interessante porque são coisas que se equivalem ao Santo Daime, tem também a mastigação da folha de coca pelos índios bolivianos, que também ficam meio em transe para poder fazer a cura. Quer dizer, você vê que as ligações, as religiões são bem ligadas nessas coisas, né? Bom, existe também um culto chamado Catimbó, né? Que é um culto muito parecido com o da Umbanda. Os pesquisadores, inclusive, acham que, na verdade, o Catimbó é o começo e a origem da articulação da Umbanda. Entendeu? A primeira articulação e que juntou a mitologia indígena com os santos católicos, os encantados e os orixás africanos também. Veja bem isso, né? Você veja bem uma coisa, o tráfico dos negros escravizados para as Américas, né? Inclusive para o Brasil, né? Os negros que foram escravizados, durou cerca de 300 anos, muito tempo, gente. E nesse período foram comercializados apenas negros brancos, bantus, ou seja, provenientes da África subsaariana, que determina ali, a partir do deserto do Saara para baixo, até a África do Sul, tudo negro bantu. Então, 300 anos foram só de negros bantus escravizados para o Brasil, entendeu? Quer dizer, eles, não sei se eles já viravam escravo lá, ou eles eram capturados lá, vinham nos negreiros e se tornavam escravos aqui na nossa terra, né? E esses negros eram oriundos das cidades de Angola, Benguela, África do Sul, Congo e todas essas que fazem parte dessa África Bantu, né? Até pela proximidade geográfica ali, se você vê o mapa da África, o nosso está aqui, o da África está aqui, e toda essa costa aqui é uma costa Bantu. Então, realmente, essa proximidade, porque o Benin é lá em cima, os iorubanos são lá para cima, perto do Egito, aquela parada lá para cima, bom, Nigéria e tal, mas também não tenho propriedade de falar disso aí. Minha parada é Bantu, né? E para vocês terem uma ideia, muitos desses escravos foram usados pelos bandeirantes para demarcarem as terras brasileiras. Eles eram usados pelos bandeirantes para colocar as fronteiras do Brasil. Por isso que nós temos essa extensão territorial tão grande, que eu acho o Brasil grande pra caramba. Se cortasse a metade do problema também cortava, né? Mas isso já é outra conversa. Bom, aí vamos lá, para entender a origem, por que eu estou falando tanto disso, para depois chegar no caboclo. A divisão e a venda dos escravos eram feitos pelo que eles sabiam fazer, por suas habilidades manuais. Quer dizer, o cara era escravizado lá na terra, lá, aí era classificado aqui, ó, isso aqui é um agricultor, ó, isso aqui é um vaqueiro, esse aqui é um criador de rebanho, de gado, de ovelha, seja lá o que for. E na determinação disso aí, é que eles eram enviados para os lugares que eram necessários para o uso desses negros, né? E as mulheres também eram classificadas, é bom falar sobre isso, também por sua aparência e beleza, né? As mais velhas, elas iam para a cozinha, geralmente elas eram cozinheiras, e tratar do quintal, do engenho ali, do quintal ali, vai limpar, e as mais novas, mais bonitas, iam ser assim, eram as aias, as amas das senhorinhas. Elas cuidavam de roupa, de dar banho, esses trabalhos mais domésticos, né? Vamos lá. Então, como eu falei, eu provo que de agricultura eles eram levados para o sul da Bahia,
onde tinha plantação de café, de cana-de-açúcar, e de um monte de coisa, né? Tanto que acredito, se a gente for fazer uma pesquisa legal, que os preto velhos são oriundos do sul da Bahia, até pelas cantigas que eles entoam. Eu já plantei café de meia, eu já plantei canaviá, café de meia não dá lucro assim a dona, canaviá cachaça dá, ou deixa um banda melhorar, que diz que eles, né? E esse negócio de preto velho também é muito fantasioso, né? Porque os negros não viviam tantos anos. Era muito difícil você pegar um negro que ele vivesse até ficar um preto velho corcunda, corcova, andar de bengala, como é a configuração básica de todo preto velho, né? Mas isso é um assunto que eu vou tratar quando eu falar sobre a cultura do preto velho. E como eu falei, o povo que sabia manejar o gado, eles iam para o nordeste da Bahia, lá no sertão, onde fazia fronteira, vamos ver aqui, ó, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Piauí, os lugares onde se fazia o culto, se faz o culto a Jurema sagrada, onde existe o catimbó. Então o que aconteceu? O negro chegou lá, viu aquela parada, aquele movimento, desde o Calundum, né? Que eram os movimentos religiosos dos bantos, negros bantos na senzala, o Calundu, não existiu o candomblé, a organização do candomblé foram feitas pelos negros e urbanos, diga-se bem de passagem, mas é uma coisa que a gente tem que dar valor a isso, essa informação. O iorubano organizou a religião, principalmente seu bamboché Bitcoin, mas também não vou entrar nesse mérito, senão esse vídeo vai ficar enorme. Então lá, com essa proximidade, o escravo boiadeiro, que era boiadeiro tocador, se misturou com os índios nordestinos, que faziam o culto da Jurema. Então houve a tão famosa chamada pagelança, que foi a junção da cultura africana ao inquice com a cultura indígena da natureza. Entendeu? Então, quer dizer, eles se aproximaram disso porque eles conseguiam ali louvar os seus ancestrais espirituais. E hoje, os ancestrais africanos escravizados de origem banto tornaram-se, os filhos deles, dessa terra, que já era da terra do Brasil, tornaram-se encantados, encantados, vaqueiros, boiadeiros, e exaltam a sua brasilidade, a sua terra natal. O negro, apesar de sofrer, ele sempre teve muito orgulho de ser filho do Brasil, dessa terra aqui, né? E alguns exemplos dessa brasilidade, desse orgulho, Mina hora, sou de Angola. E, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro imperador. Eu nasci, foi no Brasil, sou brasileiro, o que é que eu sou? Então, quer dizer, gente, sobre o caboclo de couro, basicamente é isso. Sobre os caboclos de pena, são caboclos, são os espíritos dos índios, em sua grande maioria, das tribos dos tupis, tupinambás, arataguis, né? Misturado com os encantados da Jurema, que são cultuados amplamente na Umbanda. Aí temos, por exemplo, pena branca, pena roxa, caboclo tupinambá, jupira, giramundo, girassol e sete montanhas. Aí é uma infinidade de caboclo aí que eu vou te contar. Aí eu queria só falar assim sobre o candomblé de caboclo. O candomblé de caboclo é um culto que teve origem na Caatinga, nesse culto candomblé de caboclo. E pela necessidade dos boiadeiros lembrarem da sua cidade natal e louvarem seus jinquices, onde eles cantavam, dançavam, rezavam e agradavam seus ancestrais na língua nativa, misturada com o português arcaico, não é o português que se fala hoje, né? Então o profano virou sagrado, a divinização pós-morte dos negros africanos, e assim os escravos boiadeiros foram divinizados, que eles viraram de ancestralidade brasileira, carnal, para ancestralidade divina e espiritual. No candomblé de caboclo, só para citar, tivemos um babaruxá que foi o mais famoso dentre eles, Jubiabá. Seu nome de batismo era Severiano Manuel de Abreu, que nasceu em 20 de abril de 1886 e faleceu em 28 de outubro de 1937. Foi capitão do exército, né? E que recebeu o caboclo de Jubiabá, que foi tão famoso, o caboclo mais famoso na Bahia, que ninguém chamava ele de seu Severiano, e sim de Jubiabá,
né? Então, e desse aí nasceu o não menos famoso pai de santo Joãozinho da Goméia, que na minha opinião foi um dos maiores pais de santo que o Brasil já conheceu, né? E tem cantos que aí do caboclo, do candomblé de caboclo, que é: de onde vem algum marinho, de onde vem algum marinho, veio das ondas do mar, e por aí vai. Ele é o rei dos astros, mas o seu nome é São Jerônimo. Saia do mar linda. Isso são cânticos abrasileirados, louvando os inquis, os orixás, com a nossa língua natal. Também acho bem justo, bem digno, hein? A gente é brasileiro, hein? Né? Bom, e depois dessa pesquisa de caboclo, né, de estudo, a gente pode concluir, afirmar sem dúvida alguma, que todo caboclo, seja de pena ou caboclo de couro, são, na verdade, encantados oriundos ao culto da Jurema Sagrada, né? Eu queria agradecer a todos, pedir que se você gostou, dê um like aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal, Tatu Andilo, ativa o sininho aí para você receber a notificação aí e vem mais material por aí, tá bom? A benção de todos, muito obrigado, um beijo grande, Tatu Andilo.